Né? Lucila, seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Como é que é aquela música lá? O Coliseu não parou, a igreja. Nós estamos firmes. O pessoal não sabe o quanto que a gente tá sofrendo para lançar esse episódio agora, né? Vamos ver, né, o que vem por aí. Seja bem-vinda, tá? Primeiramente, Obrigada. Lucila, eu queria agradecer o teu apoio, porque eu lembro lá na Bela Fiore ainda, um dia que a gente tava lá, e eu tava não assim desanimado do podcast, mas tava tipo assim, sabe, começo ainda, sabendo se vai dar certo ou não. Não que esteja um sucesso, não é isso? Mas é que aquele dia você falou do podcast, ó, o Léo falou um negócio lá que é super legal. Eu falei, caramba, alguém ouve, né? Não, Léo, assim, eu Então, também queria agradecer, legal. né, pelo privilégio. Não, mas eu assisti todos, Sério? já tô Olha fã só, já. que legal. E assim, todos que eu assisti, todos passou alguma mensagem, Que bom. pelo menos pra mim. E assim, eu tava até comentando com o Rodrigo, né? Eu falei, amor, é um meio, assim, de evangelização mesmo. Sim, é isso mesmo. Assim, super... Essa é a proposta. E assim, as palavras que às vezes toca, às vezes é tão simples, mas que dá um choque de realidade. Principalmente para Monte Azul Paulista, né? Porque Ah, a gente quer porque- tentar disseminar isso na nossa cidade, né? Assim. Se for para outros lugares, melhor, né? Mas o ideal é Monte Azul. E por ser pessoas conhecidas aqui, né, da então, cidade, então cria fica essa mais identificação. curioso, né, Exato. de saber o que está acontecendo. Isso aí, top. Vamos começar então? Vamos. Tá preparada? Leu a Ah. Bíblia inteira? Não vem com essas perguntas difíceis, não. Não, ó, já vou ter uma surpresa aqui para você, ó. Tá. Gênesis 12:12. Ó, já vou adiantando. Referência eu não lembro, não, mas eu tá? também não tenho muita, não. Depois que começa e desenvolve. Na verdade é Gênesis, falei errado, é Gênesis 2:12. Cadê? Gênesis, não, 2:22. Olha Ih, só. ó. Não, agora vai, 2:22, ó. Mas essa daqui é muito conhecida, ó. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Ou seja, a criação da primeira mulher, que é Eva. E você é a primeira convidada mulher no podcast. Aí. Legal. Legal, né? Então tá inaugurando. Como você tá Tô. se sentindo aí? Você é no episódio número 10. Eu tô igual o Roberto, morrendo de vergonha. Eu acho que quem vê nem estamos sabe que é aí. artista, né? Ah, quem me dera. Legal. Então aqui, ó, eu quero falar um pouquinho, Lucila, sobre as mulheres, né? Qual que é no seu ponto de vista, a importância das mulheres na igreja, né? Ter mais mulheres participando, né, do ministério. Como que você vê a participação das mulheres? Bom, primeiro que mulher, assim, onde tem mulher, tem confusão. Ah, ó, aí já Onde tem mulher, tem confusão. E tanto fofoca, você quer dizer? no geral, assim, tanto familiar, em qualquer ambiente, Certo. né? Que a mulher sempre tem uma tendência. Eu vejo assim que às vezes a inveja, esse lado assim. Uma competição, assim? Sim, porém, onde tem mulher, o negócio desenvolve. É verdade. Não é? verdade. Tem um lado Onde, bom também. onde tem É mulher, verdade. eu acho assim, vendo, principalmente assim, as mulheres ali da nossa igreja, elas têm uma disposição e desenvolve e vai atrás e corre. E a mulher, ela é importante, que nem assim, no lar, por exemplo, uma mulher, na Bíblia fala, né, a mulher que edifica a casa, Sim. né? A mulher sábia edifica o lar. Então, assim, se tiver sabedoria, a mulher tá no plano de Deus. Inclusive, quando Deus cria a mulher, é justamente para ser auxiliadora do homem, né? Exatamente. Mas isso não significa que o homem, né, é superior e tal. Não, os dois juntos, né, Não. são uma só carne, né? São, isso. Legal. E se o homem e a mulher saber trabalhar junto também, não tem, assim, o que para. Top. Agora vamos se aprofundar em quanto a mulher é importante, inclusive na história, né? Aí tem uma passagem aqui, só pra gente ter uma noção, falando ainda de mulheres. Aqui em Lucas 8, de 1 a 3, na página 626. Deixa eu pegar aqui, eu vou ler. Provavelmente você deve conhecer. Só peguei conhecidas aqui, ó. 8 de... Ó, vou ler aqui. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, ou seja, os discípulos.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Olha só. Então a gente está tendo um ministério sendo ali sustentado pelas mulheres. E não é tão falado, né? É. Olha a importância. Assim, muitos relatos a gente vê, né, que a mulher sempre foi, assim, deixada de lado, mas na própria Bíblia fala, né? Total. Que nem a mulher sábia, agora eu não vou lembrar qual que é o versículo, mas fala, tem tantas qualidades dela, que assim, empreendedora, cuidava de casa, e várias outras... Cantora. Tinha também. Confeiteira. Tinha YouTuber. Vou chegar lá. Legal. Verdade. E tem, assim, uma mulher da Bíblia que você goste mais? Assim, uma que você... Uma mulher, assim, que eu acho, assim, incrível a história dela, é de Esther, né? Tem um livro Esther. Só dela, né? Assim, e tem falado muito comigo a respeito do jejum, que ela convocou, né, 3 dias lá, porque ela precisava falar com o rei, chegar diante do rei, então ela convocou todo mundo ali em volta dela para fazer os 3 dias de jejum. Não lembrava dessa parte. E aí, depois desses 3 dias que ela foi falar, aí tem uma parte lá que fala assim, e vestiu-se... não vou lembrar agora, mas essa parte sempre fica na minha cabeça. Vestiu do quê? E a gente vê, né, que ela se revestiu do Espírito Santo para poder chegar... Do Espírito. Por isso o jejum, né, para espiritualizar mais também. Então, assim, uma que eu gosto muito também da história de Ruth. A Ruth, a Noemi, assim, a história dela também é bem... Todo o tempo com a sogra, né? É isso, bem, assim, ela foi fiel. Porque a história de Ruth, assim, ela era totalmente para estar perdida no mundo. Verdade. E, assim, a Noemi, ela foi para uma terra que não era dela. Então, assim, Noemi também eu vejo muita importância porque é do testemunho. Tipo assim, ela foi uma mulher que deu testemunho e tanto é que Ruth, né, não quis nem largar ela. Falou, não, eu quero esse Deus aí que você serve, porque Inspirou, eu não quero... né? Então, assim, são mulheres que eu acho bem... Eu selecionei uma em especial aqui e ela meio que cumpre uma profecia hoje. Uma profecia ou uma promessa? Acho que uma promessa. Talvez profecia e promessa sejam coisas diferentes. Eu não me atentei a isso. Mas vou chamar de promessa, tá? E ela se cumpre hoje. É mole? Tem todo um estudo aí, Lucila. Pensando, ó. É aquela parte onde Jesus é ungido em Betânia. Ele está prestes a ser crucificado e quem vai ungir ele é a Maria, irmã de Marta. Que tem até a música lá que vocês cantam tanto. E ali ela derrama o vaso de alabastro com aquele perfume de nardo, se eu não me engano, para ungir Jesus, né? E aí o que acontece ali? Ela é criticada, né? Acho que Judas fala alguma coisa ali, nossa, mas isso é um desperdício e tal. E Jesus defende ela e ele fala assim, ó: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ou seja, a gente está falando do evangelho hoje e está falando dela, né? Então, assim, ela é uma das personagens, não sei como que você vê, Lucila, mas que demonstra fazer sempre o melhor para Jesus, assim, sabe? Sim, sempre fazer o melhor a Deus. Até porque o perfume, né, o relato equivalia a 1 ano de serviço. Exato. Imagina você pegar 1 ano do teu trabalho... Ser o melhor, né? Dar tudo que você tem. Isso. É uma lição para nós isso, Nossa, né? é uma coisa que dá pra... Será que nós estamos fazendo o melhor, né, para Deus? Qual que é seu ponto de vista, assim, com relação a... Você que tem tanto tempo de igreja, você acha que a gente está fazendo, poderia fazer mais? Como que você vê? No contexto igreja, assim, no geral? No sentido, assim, ainda com as mulheres. Você acha que as mulheres elas podem fazer mais pela igreja? Ou elas têm um pouco de limitação, às vezes um pouco de medo? Qual que você acha que são os obstáculos? Primeiro, que nem eu falei, a primeira coisa é a rivalidade. Isso eu acho que tinha que acabar, né? Rivalidade no geral. Se destacar mais que a outra? Isso, acho assim. Porque se você vê a sua irmã como uma rival,
Já tá errado, né? Já tá errado e você não vai dar frutos, né? Se você tá brigado, por exemplo, o tronco tá brigado com a folha, não tem como. Não vai ter Então, fruto. acho assim. E na parte, assim, de ser mais amável, né? Eu tenho uma pastora aí que ela fala mulher abacaxi. Mulher abacaxi? Que você lembra? Porque o abacaxi você põe a mão, ele espeta, né? É verdade. Então, assim, ser mais amável, umas com as outras, ser mais amável com o esposo, no local que tiver, Sim. saber ser realmente uma mulher sábia, entendeu? Assim, e acaba que eu vejo que deixa de fazer muita coisa por conta disso, por conta de não saber amar. Às vezes nem se ama o suficiente, então não consegue amar o próximo, né? E poderia sim, por exemplo, as mulheres, que nem a gente ali, contexto igreja, tem os cultos das mulheres, tem uma vez ao mês, uma vez cada 2 meses. Mas de ligar, que nem, e aí, tá tudo bem? Eu falo por conta de mim mesmo, que eu sou péssima pra isso. Às vezes eu vejo uma mensagem hoje, vou ver a outra só semana que vem. Sim. Mas assim, se preocupar com o outro, com a irmã. Porque a gente é tão nada, né, nesse mundo, assim. Você comentou do culto das mulheres, né? Geralmente tem uma vez a cada 1 mês, 2 meses, assim? Geralmente era para ser uma vez ao mês. Ainda não tem uma rotina. Não tem ainda tá regra. Né? Começou agora, assim. Sim, é interessante isso porque as mulheres que forem assistir o episódio, de repente não participam da igreja, mas podem ficar curiosas. Falar, mas culto só para mulher? Como é que funciona isso? Você conseguiria explicar, até para nós homens, né? O que seria, o que trata de diferente de um culto convencional onde está todo mundo junto? O culto das mulheres em si vai tratar de assuntos de mulheres. Mais específico. Mais específico. Por exemplo, qual que é a dificuldade que a mulher tem? Tem N dificuldades. Sim. Então, um tema qualquer... Por exemplo, o amor. Então, é um culto específico de comunhão mesmo. E uma se abrir para outra. Às vezes, quem quiser compartilhar, compartilha. Quem não quiser também não é obrigado. Mas de estar junto, de estar criando esse laço. Isso é muito bom. Isso. Uma ajudando a outra, isso. Né? E assim, os que teve até hoje, foram todos... bons. Nossa, foi muito bom. E assim, né, a gente... Mulher, né, ela gosta de estar junto. Por mais que a mulher tenha esses atritos, mas mulher gosta de conversar. Então, é um momento, assim, que flui mesmo a palavra e que nem, assim, quem está à frente, assim, é a Tereza, ela é uma psicóloga, então ajuda muito. Ajuda muito. Ela, além de conhecer a palavra, ela ainda é psicóloga, então tem esses 2 lados aí. Então... E... Você não acha também que pode haver um pouco de críticas assim, aí o pessoal às vezes, não vou falar nada não, senão alguém vai me criticar, melhor eu ficar quieta mesmo. Rola isso ou não? Sim. Porque aí tem que sentir um ambiente muito favorável, né? Tem. Senão Por isso que a pessoa fica bloqueada, né? Por isso que geralmente quem compartilha é quem se sente à vontade. E geralmente ali no ambiente, como flui muito, acaba que todo mundo quer compartilhar alguma coisa. Acaba pegando confiança, né? E assim, não é uma coisa que depois sai falando. Então, tipo assim, não é uma sociedade secreta, mas também não... Tem que ter uma ética. Senão também não cumpre o propósito de se ajudar, né? Isso. De edificar uma outra. Exatamente. Né? E aí, eu vi seu canal lá do YouTube. Legal. E eu ouvi a sua fala sobre 2 Samuel 6,16. Aquele vídeo. De Davi chegando feliz. Olha. Conta pra nós como é que foi, porque você falou que tinha gravado 2 vezes, aí você deletou, que não queria gravar. Sabe quando Paulo fala que é um espinho na carne? Sim. Aquele vídeo pra mim é um espinho na carne. Toda hora eu quero tirar ele de lá. Não tira não. Mas, assim, por quê? Legal. Quando eu comecei esse canal, foi pra... Eu salvava, ainda tem vídeos que nem é aberto, que era pra salvar coisa minha. Tanto é que tem um vídeo lá que eu coloquei assim, arquivo pessoal. Porque não era assim pra... E aí... Só que eu queria também, porque
Falar da palavra. Exatamente, sempre gostei que nem de cantar, sempre gostei de... Sempre fui esse lado, assim. E eu queria, mas muito tímida a vida inteira. Então, assim, nunca consegui. Nunca, ainda eu falo pro Rodrigo, amor, eu queria tanto, mas eu não... E aí... E toda vez que eu ia fazer alguma... E eu buscando em Deus, falei, Deus, o que é pra mim fazer? E aí Deus sempre falava assim, eu já te falei o que é pra você fazer. Mas eu falei, eu cansei da desobediência e resolvi gravar. Não, calma, toda vez. Aí teve aquele evento lá, da MG. Sim. E eu fui orando, falei, Deus, porque um ano anterior Deus tinha usado uma pessoa pra falar comigo e é exatamente isso, que não se esconde... não lembro agora. Não se esconde talento? Não se esconde uma luz debaixo, sei, tipo assim, algo nesse sentido. E que era para profetizar, né, no Vale de Ossex, que era para profetizar. E eu vi que era relacionado a isso, ao meu talento, sei lá, se é talento, sei lá que ainda, porque eu tô ainda nesse... E esse outro ano eu falei, não, Deus vai usar alguém para falar comigo. E usou. Olha só. E usou. O pastor falou assim, você veio aqui pedindo para Deus falar alguma coisa, mas ele falou que ele já te falou o que é para você fazer. Olha só. Eu falei, meu Deus, como que eu vou gravar um vídeo? Eu pensava. Porque eu postava vídeo. Tipo assim, alguns vídeos... Você colocou alguns vídeos tipo de música, isso, assim, de sempre coloquei. Bíblicas, né? Aí, mas não você falando, né? Não eu falando. Aí o que eu fiz? Fui e gravei um ao vivo, que eu até também tirei, nesse dia do vídeo. Coloquei lá, até entrou umas pessoas na live, e eu só fiz uma oração. Deus falou, não é isso que eu quero. Eu falei, caramba, eu vou ter que fazer. Tanto é que eu falo até, eu nem editei, Léo, assim, sabe quando você grava o vídeo e manda pra você não se ver? Então, quando passa aquele vídeo, eu já subo ele pra mim, que eu não quero ver. Mas então, ele tá ali, eu falo, Deus, ele tá aqui, mas deixa ver só quem precisa. Aí foi isso que eu... E foi bom, porque na hora que eu fui dar uma pesquisada, até pra eu formular algumas perguntas, né, pra gente falar de assuntos que realmente seriam interessantes aqui, e na hora que eu vi o vídeo, eu falei, cara, que legal, tá me ajudando também, sabe? E aí eu acho que o vídeo tem a ver com esse ambiente que nós estamos falando, de crítica, de falar, de não falar e tal. Porque ali você, pelo menos que eu entendi da explicação, você pode explicar de novo o que você quis dizer, mas eu entendi que cada pessoa tá numa frequência. Então, às vezes, você tem um irmão que tá super feliz e o outro tá mais triste. E aí pode ser ao contrário. Aí você até usa o exemplo lá do trânsito, né? Às vezes tem uma pessoa muito devagar e você tá ali reclamando, mas você não sabe o que a outra pessoa tá passando. Exatamente. Ou a pessoa tá muito rápida, você não sabe por que ela tá rápida, então você não pode criticar. Então achei muito legal porque traz como elemento fundamental o respeito, né? Você tem que respeitar o tempo do outro. Você tinha me perguntado, aí a Jaque não vai participar aqui do podcast e tal. Então, eu tô respeitando o tempo dela. Então isso é legal, eu gostei. E aí você cita justamente Davi, né? Chegando lá todo feliz e tal. E a Mical, né? Que é a esposa Mical. dele. Você tá feliz aí? Tá? Ela, tipo assim, um rei fazer esse papelão aí que você tá fazendo, não combina. Mas, gente, ele tava tão feliz porque a arca simbolizava, né, a presença de Deus ali. Então, ele tava muito... Trazendo ela de volta. E né? pra ela, fazia diferença nenhuma, assim. Só pela fala dela, dá pra entender que pra ela não fazia diferença. Só explica pro pessoal qual que é o contexto ali. O Davi, ele foi em busca da Arca da Aliança para trazer de volta para Jerusalém, né? Isso. E aí a Arca da Aliança representa a presença de Deus, tá? Ele estava muito feliz por isso, né? E aí de tão feliz, ele dançou e tava, né, extravasando. Ela na janela, né? E ela tava na janela, e ela viu aquela cena, ela fala, um rei fazendo esse papelão aí, né? Na frente das escravas. Das escravas, então assim, pra ela foi um escândalo. Mas, e é isso, porque o que acontece? A gente, às vezes, a gente vê uma pessoa adorando a Deus. E aí a pessoa tem um modo dela lá de se... Só que a gente não sabe qual foi o contexto às vezes ela tá adorando, às vezes ela nem conquistou o que ela ainda quer. Sim. Só que o teu modo de adorar não é do mesmo modo dela. O teu modo é mais quietinho, mais retraído. Então, assim, é nesse sentido.
Aí a gente pode ser Macau criticando a outra pessoa porque Mical, né? Não tá sendo, não tá adorando igual nós, né? É muito legal isso aí. Então... E aí eu li o capítulo todo ali, tem cada coisa. Tem. Eu não lembro o nome do homem lá, ele segurou a arca de um jeito que não dá pra segurar, ele morreu. Porque aí a arca foi pra outro lugar, abençoou um monte de gente lá. Foi. Mas o fim, a própria Mical, ela não tem filho, você viu? Porque ela não vai ter nenhum filho. Não vai. Que coisa. Não tem bênção na vida dela ali. Ela vai passar o tempo todo ali sem filho. Muito legal, continue. Foi bom. Aí tem uma outra mulher aqui, ó. Nós falamos da primeira mulher, que foi Eva. Passamos pelas mulheres ali, Maria Madalena, a Susana e tal. Falamos da Maria. E agora tem uma outra mulher aqui, só que eu quero ler em Romanos para você. Romanos é um livro legal, forte. É um trechinho aqui, não sei se você vai conhecer, ó. É assim, ó, Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu não conhecer, Léo. Isso aqui é a letra de uma música, né? E assim, é o meu preferido, a minha música preferida. Se perguntar, onde eu tiver e eu cantar, se eu tiver que escolher... Aqui na minha Bíblia eu até fiz o desenho de uma nota musical, né? Porque eu falo, isso aqui é uma música e tal. Por que eu tô te falando isso? Porque a mulher que eu quero falar é justamente você. Porque quando eu comecei a ir à igreja, teve um culto que você tava cantando essa música e me tocou demais, deu chorar. Tá vendo? Sabe, eu queria falar pra você como que, assim, é especial o louvor, né? Como que você tem noção do que você tá cantando ali, você tá gerando emoção, você tá gerando Cristo na outra pessoa. Isso é muito forte, é muito bonito, né? Eu sei que não, assim, por muito tempo eu deixei de fazer, justamente pela minha timidez e tal. E aí... E você não é a primeira pessoa. Esses tempos atrás alguém veio me falar também alguma coisa sobre isso, mas, tipo assim, quando você tá ali, você não tem noção. Eu tô fazendo pra Deus, por mais que... Mas é o correto, né? O papel do ministro é levar a igreja a adorar, né? A glória é pra ele, como diz a letra, né? Então, assim, essa música... em especial, né, esse versículo, é justamente por isso. Quando eu canto ele, é isso. Deus, é você, é pro Senhor, é pra ti, nada, nenhuma glória pra mim. Sim. Porque a gente, né, é ser humano e a tendência é... Vaidade, isso é um perigo, né? E é carne. Porém, e eu sempre que eu canto essa música é pra exaltar mesmo a ele e falar, não, é do Senhor e não tem nada meu. Precisa cantar mais ela, hein? Faz tempo que eu não ouço. E tem gente que critica, viu? Vou te falar que tem... de novo. Não, mas aí é as Mical, né? As Mical da vida. E a gente acaba deixando... Faz parte. Mas eu tô pegando justamente esse trecho pra falar dessa experiência da música, que me tocou demais. É uma música também que tá no meu top 10 ali, ela é muito boa. Tanto é que quando a gente fazia o curso lá de computação, lembra quando você perguntou a música? Essa daí. É verdade. E aí, eu quero aproveitar justamente essa experiência tua com a música para te perguntar como é que foi sua conversão à igreja e principalmente também a sua entrada nessa parte de louvor, adoração e tal. Conta um pouquinho para nós, para o pessoal saber que você tem um baita talento aí. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Bom, assim, a minha mãe, eu comecei a ir, eu era bem, acho que 1 ano de idade. 1 ano? Um ano, minha mãe começou a ir na igreja. Já não é evangélica? Não, a minha mãe não veio ela era... Católica? Não, era católica, mas era... Tanto é que eu nem cheguei a me batizar, porque ela já estava indo. Tá. E ela teve várias outras religiões, Entendi. antes de se converter. Certo. E quando ela foi, né, para a igreja, e aí eu já fui também, e provavelmente desde meses eu já ia. Mas é que ela fala que ela se firmou mesmo ali quando eu tinha 1 ano. Então, desde 1 ano de idade, então eu não conheço outra vida fora da igreja, não conheço. E aí, passei todo aquele processo aí, 33 anos, né, então 32 anos de... pra mim, eu tô desde que eu nasci, então teve muita coisa, desde que... Mas o louvor, assim, quando que eu comecei ministérios, assim, primeiro foi
eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, eu ajudava na escolinha. Porque eu sempre fui, assim, muito avançada então eu ia na escolinha, mas eu não ia na escolinha, eu ia ajudar, eu queria ajudar, eu tava lá com a molecada, eu sempre fui apaixonada por criança, então eu tava ali e eu queria estar lá. E aí, depois disso... Mas você já tinha, só interrompendo, desculpa, você já tinha noção que você sabia cantar bem? Aos 9 anos ou não? Eu sempre gostei de cantar. Sempre, assim. Mas você não desde que eu me. Não identificava um dom, nessa assim. época não, mas assim, sempre de. Tipo assim, sol. Aí já começava a cantar alguma coisa relacionada a sol. E louvor, sempre que tinha louvor, assim, eu sempre era apaixonada. Assim, era a minha parte preferida do culto, era o louvor. Entendi. Então você só tava na escolinha e às vezes você ficava de olho ali no louvor. Sim, não, sempre. O louvor, ainda eu lembro que nessa época, assim, quando eu era. A parte do louvor de dançar em si, tinha a Sandrinha, não sei se você conhece a Sandrinha. Por nome assim. Ela sempre tem vídeos dela aí e ela cantando, nossa, eu era apaixonada escutar ela cantar. Inspiração. Era a Lila do Pastor Rodrigo. Também, quando ela cantava, assim, eu lembro delas duas. E quando era o Pastor Rona, eu não lembro se ele ministrava, só que eu lembro aquela música do Nosso General. Gente, nossa, eu amava, hoje, ficava lá na frente dançando, e minha avó sempre gostou muito de dançar durante os cultos. Então, assim, louvor eu sempre amei. Porém, nunca me interessei, assim, nessa fase, nunca imaginei. Eu sempre tive admiração, mas nunca imaginei estar. Até porque eu achava assim, na minha cabeça de criança, achava que era intocável. Era gente que a gente não tocava, porque estava sempre ali na frente, então você fala, não, eu sou aqui. E quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, não, antes... Deixa eu lembrar. Acho que com uns 10 anos eu entrei na Jazz Brasil. Aí eu entrei, entrei a tocar clarinete. Então a tipo música começou aí. A música começou aí, pra mim. E eu fui, e logo no primeiro dia já falaram que eu tinha sido aprovada. Aí minhas irmãs também foram. E eu sei que em 6 meses a orquestra tava tocando. Estava se apresentando. Então, na primeira turma, lá em 2004, se eu não me engano, 2003, não lembro. Mais ou menos isso. E, 2003, porque eu tinha 10. E 6 meses a gente fez a nossa primeira apresentação. Então, dali a música, pra mim, eu já gostava, né? E aí eu comecei, nossa, e ouvi a música, queria tocar e queria... E quando que foi o ponto de cantar? Porque você tá no clarinete, né? No clarinete. Mas quando que você falou, nossa... Quando... Cantei. Aí foi quando a igreja começou a nascer, né? A nascer de novo, porque aí teve várias divisões e tal, até que... Então foi recente. Não, foi nos meus 11 anos. Nossa. A nossa igreja, ela tem 8 anos de documentação. Ah, tá. Você tá falando da fase mais antiga. A nossa igreja, mas sempre já era essa você tá igreja. Da época de Ceifa? Que o nome era Ceifa? Já era Ceifa. Era Ceifa em 2000 acho que 2004, mais ou menos. Então. A nossa igreja é dessa época. É que a gente comemora 8 anos por conta de documentação. Mas a nossa igreja de idade, ela tem 21 anos. Só de documentação. Então... Faz tempo. Faz. Quando eu fui... E aí não tinha ninguém na igreja. Assim, era meia dúzia de gente, começou... Então não tinha louvor, não tinha equipe de louvor. A equipe de louvor era a equipe de fora que vinha. Era sempre... pessoal de Bebedouro que vinha para Monte Azul, então não tinha. E aí eu lembro que a gente precisava caminhar, a gente precisava andar, né? E como a gente tocava, era eu e minhas 2 irmãs tocava na Jazz Brasil, o pastor começou, não, se vocês estão lá, vocês podem ajudar de alguma forma aqui. E o útil agradável, né? Aí o pastor, não, então vem. Aí o outro, não, vamos. E toda vez que tinha louvor, era o Jean que tocava o violão. Nessa época, eu acho que eu e o Ney já entrou junto, assim, porque nessa época que o Ney veio, foi onde começou. Porque aí já tinha o Ney, já tinha o Jean, então
Aí começou, eu comecei a cantar. Mas eu comecei a cantar assim. Eu cantava porque não tinha ninguém. Porque... Mas assim, eu lembro que um dia que eu falei, não, eu sei cantar. Não que eu acho que eu saiba, mas foi um dia que eu assim, não, eu acho que eu posso usar. Foi um dia que os jovens estavam na casa, porque a gente tinha muito disso, de ir na casa de um, na casa de outro, e era todo mundo junto. Então, onde ia um jovem, ia todo mundo. E nesse dia, sentado lá no chão, eu quietinha lá e comecei a cantar aquela música, Quero Ser Como Criança. E aí eu comecei a cantar. E sabe quando, assim, todo mundo parou pra... Nossa, tá cantando, né? Aí eu também fiquei, gente, eu sei cantar. Você tava se convencendo. Aí falei, nossa, eu sei, acho que dá pra... Só que sempre muito tímida. Então eu começava e falar de dirigir o louvor, eu era back vocal e amém. Deus tá me usando ali. Então, desde os 11 anos. E aí, o que aconteceu? E fui indo. Só que sempre que eu via que eu tava, assim, na posição de competição com alguém, eu saía do ministério. Eu via que tinha alguém que queria competir comigo, ou não, obrigado, não é isso que eu quero. Então, tipo assim, por várias vezes eu parei, por muito tempo, assim, deixei o ministério e voltei. Então, eu era muito inconstante por conta disso. E até por não me achar capaz, então eu não... Mas sempre amei. Quando foi deixa eu lembrar. Aí eu fui trabalhar na loja, logo depois da pandemia, fui trabalhar na Letícia Baby. Eu não pegar, para mim pegar um microfone e falar, não conseguia, não, até hoje, né, na verdade. Mas eu não conseguia. E ali na loja, todo dia de manhã tem uma leitura da palavra então todo dia. E aí eu comecei a ver pessoas fazendo e eu tipo assim, gente, e Deus começou a incomodar de novo. Falou assim, você tá vendo? Era pra ser você, sabe? Mas era pra você estar ali. E um dia eu lembro que o Tista falou assim pra mim, Lucila, você dá a palavra? Meu Deus. Super despreparada. Geralmente a gente foge, né? Fui, mas assim, li um texto, falei nem sei o quê, falava um monte de bobeira. Foi onde eu comecei a estudar mais, pra poder não falar bobeira, não falar besteira. Sim. E aí, nesse tempo... O que eu falei? E aí eu, conversando com Deus, falei, Deus, eu não quero ser inconstante. Não quero, assim, toda vez que acontecer alguma coisa eu parar. E aí foi onde Deus falou, não, então vai e não volta mais. Aí eu, tipo a mulher de Ló, não olha pra trás. Ela não olhou, né? Então, aí eu falei, não, então vamos. Aí, antes disso ainda eu já fui começando, mas assim, na parte que eu falei, não, agora eu tenho que ir, não posso voltar. E foi aí, nem lembro que ano também. É uma sensação tão boa, né, na hora que você enfrenta, né? Assim, que nem eu falo, toda vez que eu subo lá, toda vez Mas isso é bom, esse passando friozinho mal, na barriga, né? Porque ali é responsabilidade, né? É um lugar santo, né? Ô, Rocha, tá vendo? Ó, tímida e foi enfrentando, né? Às vezes você fala que é tímido e tal, né? Faz uma pergunta aí sobre essa parte do talento dela, né? Você acha que ela canta bem ou não? Ai, gente. Só aperta ali pra aparecer o negocinho, né? Eu acho que ali todo mundo que participa do louvor, né? Canta bem e tal. Mas você se destaca, né? Parece que você tem algo assim diferente, né? Um dom mesmo, né? Você vê dessa forma, Rocha? O que você acha? Eu creio que sim. Isso não é pra qualquer um, né? Não é qualquer pessoa que sobe lá e que nem pessoa tem essa constância, né? Querendo não é uma responsabilidade. Não é qualquer pessoa que tem essa responsabilidade mesmo pra falar. É legal. E assim, eu adoro música, gosto muito, mas eu não tenho talento. Então assim, é interessante como que Deus distribui, né? Então imagina, se todo mundo cantar, aí não tem quem prega a palavra. Se todo mundo pregar a palavra, não tem quem canta, não tem quem ensina. Então isso que vai meio que compondo uma igreja interessante. Só que não tem que ter competição, a gente tem que, você faz isso, eu faço isso. Exatamente. E juntos somos mais fortes. Né? Igual tem as meninas agora que tá começando, né? E sempre que o que eu posso, eu não sei, eu não sou professora, eu não tenho esse dom. Mas quando eu posso passar alguma coisa, eu
Eu acho que todo mundo é professor, todo mundo sempre tem alguma coisa para ensinar. Então, assim, que nem Isso assim, é divisão de vozes. Ali na nossa igreja, eu acho que é eu e a Verinha aqui. E aí, as meninas que tá vindo agora... Não, a Verinha, sim. A Verinha é inexplicável. É uma pessoa que... É que eu não vi muitas vezes ela cantar, né? Poucas vezes. Mas a Verinha, assim... Ela é diferente também. Eu não sei se você já viu lá as músicas dela lá CD, no YouTube. Né? Tem me falou do CD lá. Tem. E assim, tem o dom natural. Eu ainda fui indo, mas eu acho que por conta da musicalização ali na jazz, o meu ouvido acabou se acostumando. Não, por isso que eu acho que não é que eu canto, eu não acho. Então, assim, por mais que eu ame cantar, microfone. Quando eu era criança, elas falam que eu chorava por causa de microfone. Tem noção? Mas pensa, hoje você pode estar sendo uma inspiração para outras pessoas, outras crianças. Exatamente. Porque quando você era criança, você admirava quem cantava. Hoje pode ser que muitos ali te admiram, uns pequenininhos, e falam, nossa, como que a Lucila canta bem. Por isso que eu sempre me policio justamente por causa disso. Porque a gente, que nem a gente tá ali na frente, onde a gente vai... É o que o pessoal tá vendo. E aí eu nem vou ler aqui, mas você conhece a parábola dos talentos, né? Lá em Mateus 25, se eu não me engano. Que ali tem a distribuição de talentos, né? Um 5, o outro 2 e o outro 1. Então esse senhor, ele vai, mas quando ele volta, ele quer saber como é que esses talentos foram usados, né? Então o que recebeu 5 multiplicou, tornando 10. O outro recebeu 2, multiplicou, tornou 4. E o que recebeu 1 ficou com medo e escondeu. Então isso é uma boa reflexão para nós de não escondermos os nossos talentos, né? Seja cantar, seja desenhar, seja qualquer coisa, mas a gente não pode esconder, né? A gente tem que multiplicá-los para a glória de Deus. Né? Foi, e uma coisa assim que também me empurrou, né, nessa época foi uma fala da Verinha, que ainda foi o que falaram para ela, que onde ela acabou desenvolvendo foi que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Ah, é? Tem isso? Tem. Os tímidos? Eita. E aí, o que é esse tímido? É quem tem vergonha? Quem... Não, que pelo menos foi o que eu entendo se você sabe e deixa de fazer por timidez, tá. Entendeu? Se você conhece a palavra, sabe fazer e não faz, e não prega por mão, e não... Você é negligente, né? Foi exatamente que Deus falou pra mim. Você tá negligenciando o que eu te dei. Você não tá multiplicando, você tá escondendo. E aí, esses tempos atrás, na hora da ceia, né? Que aí vai cantar uma música, eu escondi atrás da Tati. Aí ela falou assim, sai de trás das malhadas. Eu falei, não, deixa eu... Então, assim, eu fico nesse... E você falou aí em alguns momentos da sua fala de que Deus... assim, não era o que eu queria, não é para fazer isso e tal. Então, assim, eu entendi que Deus fala com você. Fala. Isso é maravilhoso. Como que você identifica isso? Porque eu acho que isso é um dos maiores mistérios, né? As pessoas que não estão na palavra, ou estão fora da igreja, ou mesmo quem está na igreja fala, mas como assim, né? Fala com ela, mas como? Você ouve a voz? Porque Deus, ele já fala de várias maneiras, já falou comigo. Mas eu queria saber de você, como que você identifica que é Deus falando com você? Né? São confirmações, você ouve uma voz? Conta pra nós aí, divide, como é que você sente Deus falando? É bem... A Luísa me fez essa pergunta esses dias. Boa, falei, né? gente, a gente quer saber também, né? Na verdade, eu não sei nem assim explicar em si. Mas quando é Deus que fala pra mim, eu tenho a convicção que é Ele. Por exemplo, vem uma voz na minha cabeça. Uma assim, que é bem... Foi o dia de um jejum. Quando eu comecei, assim, ter noção, falando, não, é Deus mesmo que tá falando comigo. Porque te confronta, né? Sim. Se é uma coisa da tua cabeça, o que acontece? Você tá pensando tudo que você quer. Conveniente. Peraí, tudo que... E o que te confronta? Você não vai pensar a coisa que te confronta, vai? Geralmente não, né? Então, vai pela lógica, né? E eu não sei explicar o certo. Não é uma voz audível, não é uma voz assim... É um pensamento que ele sobrepõe os outros. Exato. Eu sempre... E aí, eu sou daquelas assim, sempre... Não, se é Deus, vai me confirmar. E sempre aparece alguma coisa... E assim, imagina, você tá pensando uma coisa...
Porque, por exemplo, um celular, o algoritmo, ele vai transmitir o que você fala, e o que você pensa, ele não tá vendo. Então, assim, às vezes, quando eu vou esperar, vou orar, e de repente, às vezes, você tá num lugar, aí a palavra tá confirmando, aí você entra no celular, tem um versículo que tá confirmando. Então, tipo assim, além de escutar essa voz na minha cabeça, ainda tem confirmações. Você conhece a passagem em Números 12? De referência, Léo, eu sou péssima. Talvez, assim, não é das mais populares, né? Eu tô te falando porque eu estudei faz pouco tempo e eu achei muito incrível, assim. Fala, inclusive, de crítica, né? Moisés, ele tinha 2 irmãos, que é a Miriam e o Arão. Inclusive, o Arão era sacerdote e tal. Aí, em Números 12, tem uma passagem ali que eu até li pra Jaque, é muito, muito incrível isso aqui. Olha só. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Então estavam dando uma cornetada ali no Moisés. Mas como é que casou com uma etíope, né? Por que não casou com uma israelita e tal? Aí eles falam assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Jogaram uma pergunta no ar. Mas será que Deus só fala por meio de Moisés? Por que nós não? Olha lá, já tá, né? Aquela coisa ali de competição, de crítica e tal. Depois tá assim, perguntaram também, será que ele não tem falado por meio de nós? Olha lá, eles estão querendo, né, participar. E o Senhor ouviu isso. Ou seja, Deus é onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. Olha só o que vai acontecer. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, Moisés era paciente, hein? Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. Nossa, chamou na chincha. Vai... Então, vamos conversar. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Nossa. Então aqui você tem vários elementos interessantes, Ele está dizendo que ele fala face a face, que é uma intimidade. Eu não lembrava desse. Nisso, né? Não lembrava desse. Fala por visões, por sonhos e por enigmas. Olha só. Isso são só algumas maneiras que Deus fala. Tem centenas, tem música, a própria palavra. Deixa eu te falar porque depois. Diga. Você pode. É só para finalizar aqui, Tá. Bom, aí ele tá defendendo Moisés. Você vê que Moisés estava com moral, né? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Olha só. Por que vocês não temeram criticar o meu servo? Né? O que vocês estão falando aí? Beleza. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Ela ficou com lepra. E aí se você continuar aqui, ela ainda vai ficar 7 dias fora aqui. Porque ela fez tudo isso, de criticar o Moisés. Deixa eu... Nossa, veio agora uma... No dia do meu batismo, tava eu e minha irmã batizando. Quando foi batizar minha irmã, o pastor deu uma palavra para ela em relação ao ministério de louvor e tudo mais. E, sabe assim? E na minha vez, nada. Eu falei, uai, como assim? Ela vai fluir ou não? Eu já gostava, né? Já tava ali cantando. E eu falei, mas tá bom, né? E toda vez que eu fui em algum lugar, usava, tipo assim, falava com 10 pessoas. E eu nunca. Aí, esses tempos, eu falei, Deus, o Senhor nunca usou ninguém. Aliás, nunca não. Quando eu tinha 11 anos... Não, 11 não. Quando eu me batizei, acho que 13 anos, Deus falou comigo através de uma mulher. Porque eu sempre, assim, fui muito tímida. Eu tinha meu jeito de vestir. E eu sempre me achava menos que todo mundo. Certo. E um dia Deus usou essa moça para falar comigo que Deus se agradava do jeito que eu me vestia, que era para mim continuar e que ele estava preparando um casamento. Eu falava, eu nunca vou casar, ninguém vai querer. Era esse meu pensamento. E Deus estava preparando uma pessoa para mim, que ele tinha um servo de Deus para mim. Foi a única, assim, mas nada em relação a nada, assim, ministerial, nada. E aí eu falei, Deus, o Senhor usa todo mundo para falar com várias pessoas e eu nunca.
E toda vez ia em algum lugar, sempre. Aí quando foi recente, aí, sabe quando vem, você fala assim, era Deus falando, falou assim, eu nunca usei ninguém pra falar com você, porque eu falo com você. Então, Top, tipo assim, foi, nossa, fala direto, tá bom, Deus, Esse é o Moisés, perdão, fala perdão. É isso aí. E aí, e foi também que eu comecei a entender que era a voz de Deus em si, eu tava lavando louça lá e cantando no meu momento lá, e eu comecei assim, antes disso, Deus tinha me pedido um jejum. Sabe aquelas coisas que você pensa? Não, é coisa da minha cabeça. Igual eu falei, é minha cabeça que tá querendo. É o Espírito Santo, né, que vai guiando. Aí, que era pra mim fazer um jejum de refrigerante. Eu já tinha feito vários, né? E eu tava orando em relação ao Ministério de Louvor nessa época. E que era pra mim falar de jejum. Eu falei, é minha cabeça, que eu tô querendo emagrecer e tô pensando isso. É a lógica tentando, é a carne tentando. Eu falei, não. E passou, e toda vez pensava isso, mas passava. Aí um dia eu lavando louça lá, super concentrada, e eu cantando, eu te entrego tudo que há em mim. De repente, Deus falou assim comigo, como que você me entrega tudo se nem o refrigerante que eu te pedi, você me entregou? Eu falei, Deus. Tá contraditória, hein? Aí eu falei, nossa, Deus, é verdade, né? Foi onde eu fiz um mês Fiquei, falei, não, então vou fazer. Confirmação, né? Vou fazer, fiz um mês de jejum, né, de refrigerante. E no dia, tem até um vídeo no YouTube desse dia, que ainda na legenda eu coloco lá, acho que foi 4, não lembro, foi dia 4 de algum mês aí. No dia que acabou o jejum, gente, parecia assim que o céu tava na igreja. Olha só. Sabe assim, a presença disso, né? Sabe legal. Assim, aí na hora que acabou, ainda Cidinha falou assim, nossa, o que aconteceu? As pessoas sentem, né? Eu falei, terminei um jejum hoje, só isso, eu falei. Quando Moisés falava com Deus, a glória de Deus resplandecia no rosto dele e as outras isso, pessoas. Aí foi assim, foi muito assim, foi palpável nesse dia. Nesse dia foi diferente mesmo. Tá vendo? Então, assim, foi isso, assim, de questão de falar. Mas por sonho, Deus fala comigo muito. Palavra que fala mais, né? Você vai lendo ali os versículos, você vai lendo, vai revelando, vai confirmando. E... Música, né? Música também. Música. Comigo rola muito enigma. Sabe, eu fiz aquele videozinho da etiqueta lá, porque assim, eu fico atento a esses detalhes. E aí por sonho não é tão comum. Porém, lembra que eu falei em off que eu tive um sonho na madrugada do dia 14? Conseguiu a revelação? Então, tô em busca. Parece que tem algumas coisas clareando. Pode ser que seja algo... talvez não era de Deus, talvez, sei lá. É que eu não dormi de barriga cheia, né? A gente fala que quando dorme de barriga cheia sonha, né? Mas esse sonho, ele foi muito emblemático. E assim, tô esperando. Só pra contar aqui, né? O que foi o sonho. Olha o que eu sonhei, eu acho. Vou contar aqui. Na madrugada do dia 14, eu acordei e me deu vontade de orar. Sabe, às vezes acontece isso comigo, sabe? De orar de madrugada. É um momento que eu gosto, sabe? Tá todo mundo em silêncio e tal. Não é uma oração de 2 horas, não. É rapidinho ali, agradeço e tal. E aí, nessa oração, eu agradeci, pedi inclusive para a igreja, para os meus alunos, para minha família. E eu falei, Deus, me dá uma palavra nova, né? Porque recentemente eu tive uma experiência com os jovens, a gente falou da diferença do fogo, até quero trazer para o discipulado depois. Aí eu falei, me traz uma palavra nova, né? Para eu meditar, para eu descobrir, né? E agradeci e voltei a dormir. Na sequência, Lucila, eu sonhei. Aí, ó como começa o sonho. Uma pista de skate sendo apresentada. Alguém apresentando uma pista de skate. Aí, de repente, 4 skatistas, só que eles não vão em skates, eles vão em cavalos. E aí o cavalo da frente é um cavalo branco, que está na liderança, e os outros estão atrás. Essa é a primeira cena. Na segunda cena do sonho, eu vejo esse cavalo branco sozinho num campo, e distante, assim. É só o cavalo num gramado verde. Segunda cena. A terceira cena é como se eu estivesse em cima do cavalo muito rápido, muito, muito rápido. E aí eu acordo. Aí eu acordei e já fui pro WhatsApp escrever para mim mesmo. Deixa eu escrever o que eu sonhei aqui, que eu agora vou ficar prestando atenção para ver se Deus confirma. E tô esperando. Aí fui lendo, fui buscando. Tem algumas similaridades com Apocalipse 19. Ali fala de um cavaleiro branco. Vamos até ler aqui, vamos ler, que é legal, né? A gente está aqui para falar de Jesus, vamos falar dele, né? Que é justamente dele. Então, vê se de repente vai que ele dá uma revelação para vocês aí, né? Porque não fala muito por pessoa também comigo. Geralmente é a palavra e enigma. Sonho em pessoas, pelo menos, eu nunca percebi muito, não.
Quer ver, ó? O cavaleiro branco, ó, tá lá o cavaleiro no cavalo branco, tá lá em Apocalipse 19, de 11 a 16, ó. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus os seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a parte assim que fala do cavalo branco. E aqui tem lá em Zacarias também, que fala de cavalo branco. Aqui no comecinho também fala. Mas assim, eu vejo que o cavalo branco tem algumas interpretações. Inclusive tem uma linha teológica que fala que o primeiro cavalo branco lá dos 4 cavaleiros do Apocalipse é o anticristo. Então, assim, eu tô deixando, sabe? Vamos ver se Deus revela. De repente é coisa da minha cabeça, não é nada. Mas o sonho fica ecoando, sabe? Sim. Toda hora. Eu falo, hoje eu vou trocar uma ideia com a Lucila lá. Como a gente vai falar de formas como Deus fala. E esse sonho é muito recente. Vamos ver, né? Vamos ver o que vem aí. No caso, você tava em qual cavalo? Só pra mim... Então, a impressão que eu tô tendo, assim, que eu tô assimilando esse sonho, né? A primeira cena é como se eu visse pessoas em cavalos, só que o primeiro é branco. Os outros cavalos eu não consegui distinguir a cor. Eu não sei se eles são brancos ou são de outras cores. A certeza que eu tenho é que o que está na liderança é branco. Isso aí é convicção. A segunda cena é o cavalo branco sozinho, sem cavaleiro, sem nada. Ele tá lá. Inclusive, é sela que fala? É sem sela, né? É só o cavalo branco lá. É você passar e ver no pasto um cavalo branco lá, você fala, o cavalo branco do sonho do Léo. É isso. Então ali não tem cavaleiro, não tem nada. Ele só tá pastando, tá? Aí a terceira cena, aí é onde que eu tô tentando assimilar mais. Se sou eu que tô em cima desse cavalo, porque tá muito rápido. Dá a sensação que eu tô no cavalo, entendeu? E ele é branco também. Ele tá muito rápido, só que na hora que, sei lá, chega numa velocidade muito diferente, aí eu acordo. Aí eu falei, nossa, que isso, cavalo branco, nunca sonhei com cavalo branco. Sabe? E eu não acredito em nada disso, jogo do bicho, nada dessas coisas. Eu falei, ó, se for Deus revelando alguma coisa, é questão de tempo. Ó, eu não sei, eu oro a Deus porque eu tenho muito sonho, assim, que geralmente depois acontece. Não sei se eu cheguei a comentar com você do sonho que eu tive, da Jaque chorando e tal. Você comentou, lembra? Antes de vocês ir pra igreja. E quando eu vi vocês na igreja, eu falei, nossa, gente, conectou, alguma né? coisa tinha. Então, assim, sempre que eu sonho, tem algum... E aí eu peço discernimento a Deus porque eu quero entender esses sonhos que eu tenho. Então, assim, eu não tenho. Vou te falar uma coisa assim que eu tô sentindo aqui. Certo. Não é revelação, Léo, a Tá. não ser que seja. Mas, de Deus, o repente, Senhor depois confirma aí. Uhum. Mas, tipo assim, que nem eu. Eu falei com o Rodrigo essa semana. Eu falei, amor, a gente vê que nem você. É recente assim, pelo tempo, né? 2 anos de igreja? Isso, 2 anos de igreja. Então, pra nós ainda tipo, recente. Só que a gente vê o seu talento, assim, na área evangelística. Tanto é que o Almude, o podcast, né? É uma ferramenta que Deus está te dando. E a gente vê que você vai e você busca. Então, creio que essa frequência aí é tua frequência sentido, né? no levar a palavra. Então eu vejo assim. Faz sentido, verdade. E talvez esses outros, não sei, esses outros cavalos sejam pessoas que. Talvez pessoas que eu vi evangelizando também. Ou ver seguindo o líder que é Jesus. Ou pessoas que você inspira ou inspirou de alguma forma. Então, faz não sentido, sei. faz Então, sentido. assim, ficou meio nessa linha. Porque a gente vê, assim, teu talento. Teu talento é levar a palavra, assim, você tem uma facilidade, eu falo pro Rodrigo, aquele dia eu brinquei, né, deu uma rasteira na igreja inteira, porque eu tenho, assim, muita dificuldade em entender, eu leio a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, mas fica aquela demorando para entender, você pega a Bíblia, lê
E a sua facilidade em explicar foi o que eu falei pro Rodrigo do último episódio. Falou, amor, assiste. Assim, é muito, muito fácil de entender quando você explica. Então, você tem esse dom de... Então, sei lá, não sei se... Pode ser. Se Agora pode você ser nessa falando linha faz aí, sentido, sim. Então... Vamos esperar ele confirmar, né? E o cavalo branco, né? O cavaleiro do cavalo do branco. É Jesus e a manto nossa... de sangue então, e tudo mais. É isso que eu fico. Pô, será que eu tô fazendo parte desse exército aí, né? De seguir ele? Né? Na minha realidade, sim. Eu tô seguindo ele, tô buscando e tal. Vamos ver. Eu quero essas confirmações. E aí, às vezes é numa leitura, às vezes é com uma pessoa, ou às vezes não é nada. Se for, eu vou testemunhar, vou dividir com a igreja, né, para edificar outras pessoas. Mas assim, não é comum eu ter sonhos assim com revelação. Geralmente é pela palavra mesmo, ou por enigmas, assim, coisas que eu vou juntando as peças, eu falo, caramba, fez sentido isso aqui, sabe? Mas vamos ver. E questão de testemunho. Testemunho. A gente aqui busca uns testemunhos fortes, que é pra gente chorar, né? Pra gente edificar. Você vários, tem vários. Tem vários, mas na hora chega assim. Mas assim... Algum recente, assim? Assim, um dos testemunhos na minha vida é que nem eu falei, quando eu tinha lá meus 13 anos, usou essa palavra que Deus ia me dar um esposo que fosse segundo o coração dele. Certo. Então, tipo assim... Sempre esperei Se um cumpriu, esposo. né? Calma. O Rodriguinho entrou na igreja. Uhum. Ele entrou na igreja, veio de um contexto totalmente diferente do meu. Eu nasci no berço cristão. Ele já veio do mundo, assim, com um histórico bem... Tanto é que quando eu comecei a namorar, e o pessoal falou, nossa, você vai deixar tua filha namorar um cara desse? Então, assim... Se olhasse a palavra que eu recebi com a palavra... Não batia. Mas, enfim, ele foi para a igreja, a vida dele mudou e tudo mais. Porém, ele, é aquela história, ele se convenceu, ele não se converteu. E aí foi quando eu comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor me prometeu um homem segundo o seu coração. E não que ele fizesse algo de errado ou qualquer outra coisa, mas em relação a buscar a Deus, a leitura da palavra, sabe essas coisas assim que um homem de Deus faz? E aí o Senhor me prometeu, então vamos lá, né? E comecei a orar nesse sentido dele ser realmente transformado e ser visto. Porque eu falo, Deus, que a minha família seja vista segundo o seu coração, assim, né? A gente quer... E, de repente, nesse tempo aí, a gente tentando engravidar e não conseguia. E o Rodrigo ficou com depressão. Ele falou uma vez sobre isso. Caiu em depressão. Aquele encontro dos casais lá, ele comentou. Foi assim... Mas terrível. Foi por conta de não conseguir engravidar que veio a depressão? Ele já é aquele jeito quietão dele, né? Então, já veio... Acho que já tinha que ainda o médico falou pra ele. Você já tinha um contexto de estar nesse quadro. Uma predisposição? Sim. Uma predisposição e por conta disso acabou... Afetando, potencializando. Isso. Porém, o que eu não sabia que era espiritual. Nossa, verdade. O que eu não sabia foi esse o auge do... Porque que aconteceu? Porque a gente leva muito pro lado da medicina, né? Exato. Teve sim. Mas a queda tem dos hormônios lá, não sei o quê. Mas eu não tava orando pra ele buscar a Deus. O que aconteceu? Batalha espiritual. Não. De madrugada, acordava de madrugada, esse homem orando no quarto. E de manhã, esse homem orando. E de noite... Então foi tipo assim... Ele teve o encontro com Deus nesse período. Eu comecei a orar. Olha só. Veio essa depressão e ficou nessa, sabe? E toda vez eu olhava o Rodrigo orando e o Rodrigo lendo a Bíblia. E aí se cumpriu. Aí, não, o que eu te prometi tá aí, né? E aí, quando tudo passou, que aí depois de 2 anos consegui engravidar, veio a Luísa, graças a Deus... Que aí não era nada tão grave, que nem tem muita gente que não consegue engravidar, e é algo muito grave,
Não era nada grave, era um hormônio só que estava fora do lugar. Então, tipo, tomei um remédio no mesmo mês engravidei. Então, assim, mas o maior milagre mesmo que a gente vê foi a conversão dele. Porque aí ele teve um encontro com Deus. Aí ele não, eu quero seguir a Deus, e isso muito tempo na igreja. Porque tem uma diferença, né, de você estar na igreja e você converter para aquilo mesmo. E aí, quando tudo passou, um dia eu virei para ele e falei assim, amor, eu acho que eu sei porque você estava em depressão. Você me perdoa? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu estava orando para você se converter. Ele falou, nossa, se for por isso, então, muito obrigado. Eu falei, então, e aí foi um dos foi um milagres, momento de maior fraqueza, assim, né, que o poder exatamente, de Deus que Deus usou mesmo, assim. E recente, assim, que eu fiquei, assim, impactada, assim, foi muito... Pra mim foi um choque também. Foi um dia que dura, acho que cada 15 dias, mais ou menos, a equipe de louvor vai na casa de alguém que não está conseguindo ir na igreja, algum idoso, que às vezes está doente e não consegue ir à igreja. A gente faz esse trabalho de ir até a casa da pessoa fazer o culto lá. E nessa senhora que a gente foi, era a primeira vez que a gente foi super diferente. Sabe um ambiente espiritual, se a gente via Deus ali? Foi bem diferente, assim, sabe? Uma coisa... Presença. Na segunda vez, tinha até um menininho lá e levantando a mão e foi diferente de novo. Presença de Deus. Na presença de Deus, assim, visível, real ali, sabe? Porque, não que Deus não esteja presente sempre, mas tem dia que a gente sente isso. Né? E nesse dia, eu peguei meu celular para filmar. Deus falou, não é para filmar, esse momento é para vocês. Eu, tá bom, guardei o celular, comecei a adorar lá, porque eu ia filmar o menininho, mas tava muito bonito. Sabe aquele som? Parecia o som do céu ali, parecia o coral de Deus ali. E beleza. Na hora de ir embora, ela fez uma oração. Ela fez uma oração que era para Deus guardar a vida da gente na volta, tal. E geralmente quem é da casa não faz oração, mas ela fez. E aí, na hora de encerrar, o Roberto falou pro Ney, ô Ney, você ora pra gente? Eu não sei se ele percebeu, mas ele fez exatamente a mesma oração que ela tinha feito. Para Deus guardar a vida da gente e tal. Aí eu, na minha carnalidade toda, falei, nossa, mas de novo, a mesma oração? Pra quê? Você receio de acontecer alguma coisa? Não! Mas eu fiquei tipo assim, pra quê, né? Ai, cada coisa, 2 vezes. Tipo, não acabou de orar isso, orou de novo? Mas assim... E na hora de ir embora, nós estávamos em 2 carros, né? No nosso carro estava em 5 e no de trás só estava em 2. Na hora de vir, Qual cidade foi? Aqui em Monte Azul, era num sítio. Tá, era no sítio e nós estávamos vindo para a cidade, né? E na hora de vir, então, o carro do Ney, tava o Ney e o Robério atrás, e na frente, se eu não me engano, tava eu, o Robério, a Cidinha, a irmã Maria e a Estela. Então, tava as 3 ali, a irmã Maria e o Evandro na frente. E tava vindo. Aí, nisso que tava vindo, o Ney e o Robério sumiu o carro. Aí o Evandro parou e ficou parado, esperando o Ney e o Robério. Demorou, tipo assim, coisa de 1 minuto, imagina, tava junto, sumiu. Aí esperou, aí apareceu a luz de novo, aí o Evandro continuou. Nisso que ele continuou, eles sumiram de novo. O Evandro falou, bom, eles devem ter pegado a outra estrada, porque abria, deve ter ido direto lá, porque a casa do Robério, né, e foi por lá. E continuou. Nisso que ele falou isso, ele falou, não vou esperar mais não, foi. Gente, deu uma pancada numa estrada de terra. Não tinha nada, era estrada de terra livre. E o carro estava escuro. Dentro do carro, porque ninguém não estava com a luz acesa. Nisso, parecia que tinha uma mureta. Parecia um muro na nossa frente. Parecia que o carro tinha batido no muro. Nisso que deu essa pancada, eu lembro de visualizar a mão do Evandro entrando no guidão, sabe? No volante, sabe assim, quando eu vi. Aí eu fiquei pensando,
mas como que eu vi se tá escuro? Mas fiquei quieta, né? Fiquei nesse... Mas fiquei quieta, falei... Ainda eles brincam. Bateu embaixo do carro? Foi embaixo, mas parecia um paredão. Tipo, um paredão. Parecia algo espiritual mesmo, assim, de estar uma parede e bater na parede. E nisso, eles brincam ainda que diz que eu falei assim, morremos, tá todo mundo bem? Diz que eu falei Já isso, tá eu no não céu. lembro. E eu vi aquele clarão, eu vi, tipo assim, entrando na mão, eu vi tudo. Falei, beleza, aí desceu, tudo. Aí, o que tem de especial nisso? Primeiro, a oração. Primeiro de tudo, a oração. Isso que eu perguntei antes. Duas orações idênticas, assim, pedindo para guardar nossa volta. Nem foi intencional. Não, ela fez a oração e ele... Acabou também. Duas orações. Tá, o Roberto e o Ney ficou para trás. Por que eles ficou para trás? Se eles tivessem colado ali, o que teria acontecido? Poderia ter batido, O né? Ney e o Roberto Acidente. bateu o carro atrás do carro do Evandro. Na verdade, foi um livramento. Que o dano teria sido muito maior. Alguém poderia se machucar. E o Ney e o Roberto se machucar. Nossa. Então, assim, pensa assim no... Você tá vendo o ponto Então, positivo. foi, tipo assim, foi a mão de Deus. Eu vi, assim, Deus guardando a nossa vida ali. E, assim, em Verdade. todos os sentidos. E aí, onde tava o Roberto e o... O Ney disse que por conta da poeira, falou, eu vou esperar. Tá. Esperou, tipo assim, a gente ia andar um pouco. Aí ele segurou. E segurou. E o Duas vezes, porque ele poderia. E se ele tivesse ali? Olha só. Eu falei, então, tipo assim, foi um livramento, assim, bem... Verdade. Bem, assim, que no dia eu nem dormi, assim, agradecendo. Assim, pra nós que tava ali na frente, talvez não teria acontecido nada. Porque, graças a Deus, ninguém se machucou. Foi uma... E parecia um paredão mesmo. Parecia que tinha uma parede, que bateu na parede e foi bem assim. Tanto é que a mão do Evandro entrou pra dentro, que eu vi. Entrou, assim. Então, tipo assim... E outra coisa que aí depois, além do livramento, né, que foi assim, foi real, né, e além do lado espiritual a gente vê que o inimigo não estava gostando da gente fazer esses cultos. Vai incomodar, né? Então, tipo assim, foi uma confirmação de que o nosso caminho estava certo, mas ao mesmo tempo, tipo assim, se prepara quando vai sair de casa. Entendeu? Foi bem... E depois, dias depois... Esses tempos agora, a Estela falou, nossa, Deus me livre, aquele dia lá eu bati minha cabeça, só vi um clarão. Olha só. Eu falei, o que é esse clarão? Que veio incógnita, tava escuro, como que veio um clarão? Um anjo ali, uma intercessão, uma coisa. Exatamente. Então, assim, foi isso que assim, fiquei impactada, porque ela viu o clarão, porque o que ela poderia... Ela deve ter pensado, eu vi esse clarão porque foi bater a cabeça. Associa já, né? E eu vi... Mas só que assim, o clarão que eu vi a mão do Evandro. Então, tipo assim, onde eu tava, né? Porque eu bati o rosto do lado. Outra pessoa falando, né? Então, foi assim, Deus realmente estava ali, os anjos realmente estavam ali. Então, foi assim, desses dois... Se parar pra analisar, tem milagre toda hora. Tem, Você lembra aquele dia que nós muitos. fomos ao Termas? Eu e a Jaque no carro, foi estourar o negócio em frente ao estacionamento do Termas. Ai, já pensou? Podia ter sido na pista, poderia ter Né? acontecido um baita de um acidente. Lá, na frente da cena, a gente Chegou aqui o carro tá vendo? saiu toda aquela fumaça lá, a gente assustou e só... tem muita coisa, assim, muita. Assim, na vida livramento. dos meus irmãos, constante, vai ter que fazer né? vários episódios. Tem muita coisa. Legal. Tem alguma pergunta aí, Roger? Como é que tamo aí? A gente tá no flow aqui que nem tô sabendo a hora passar. Achei que seria mais tenso. É nada, aqui é de boaço. Como que você lida com a questão da incapacidade? Você falou que tanto a timidez, tudo, questão de oração, como que você leva essa vida de oração para se sentir capacitada ou nunca se sente? Como que é essa questão? Porque é muita responsabilidade estar no louvor. Como você falou, você é espelho para as outras pessoas. Sim. Assim, o dia que eu não ora direito, não faz o dever de casa, além do receio, né, de estar ali na frente, você vai com medo. Nossa, aí pesa, parece que o trem não vai. Então, tipo assim, eu sou muito autocrítica, que nem eu falei, eu não acho que eu canto, eu vou... Humildade. Eu não sei, eu não
Modéstia. Não, sabe, assim, eu amo tá ali. Só que, pra mim, todo dia, toda vez que eu subo ali, é uma batalha de estar ali na frente, de falar. Não é nem o cantar, porque o cantar é fácil. Cantar, pra mim, ixi, é fichinha. Pegar o microfone, que eu falei, fecha o olho e vai embora. Mas porque você tá ministrando vidas. Você entendeu? Sim. Então, tipo assim, já teve vezes, nesses quanto tempo aí, quantas vezes ir cantar e de qualquer jeito. Entendeu? De qualquer jeito no sentido de não buscar, de não estar preparada para isso. E não flui. Não adianta que não flui. Uma vez uma pessoa falou assim, ai, porque tinha que dar mais oportunidade, eu não sei o quê. E aí eu fui lembrar, eu falei, eu não tive a oportunidade de pessoas falar assim pra mim, vai lá, vai. Não é questão, não é essa. A questão começou a fluir a partir do momento que eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a estar diante dele e buscar na palavra e orar mesmo, assim. É o correto, né? Então, assim, começou a fluir mais a partir desse momento. Entendeu? Assim, não sei nem perdi até na pergunta. Falando em pergunta, agora a gente, primeira vez, hein? Vamos inovar aqui, você que é a Lucila. Você tem alguma dúvida? Provavelmente você deve ter, todo mundo tem. Assim que você ainda não conseguiu chegar numa resposta, tipo sobre arrebatamento, sobre alguma coisa assim, que você falou, nossa, eu não consigo chegar nessa resposta. Alguma coisa apocalíptica, alguma coisa na criação. Uma coisa que, assim, é recorrente quando você faz estudos bíblicos, fala, nossa, eu nunca consegui o porquê disso, né? Chegar numa resposta, assim... A maior dúvida da Bíblia que você tem. Umas. Eu tenho várias, né? Mas sei lá. Assim... eu tenho várias também, mas eu não... Deixa eu lembrar alguma, pensar em alguma. E tem resposta que a gente não chega, né? Você tenta, mas Deus é mistério, assim. Ai, não vem nenhuma na cabeça? Não vem, não... Algum estudo recente, alguma coisa que você ainda não... Deixa eu pensar. Porque às vezes é a mesma dúvida que a gente tem, né? É legal, né? Trocar uma ideia sobre isso. Assim, a dúvida não é nem que nem assim... É que nem eu falo pra Deus. Falo, Deus, como que eu explico? Eu não sei. Se alguém me chegar em mim e perguntar. Por exemplo, eu não sei explicar. Eu sei que é a graça de Deus, eu sei que... Mas, por exemplo, a gente vê criança que às vezes é abusada e... Sabe assim, esses... Por que Deus permite? Sabe essa... Sabe assim, e ao mesmo tempo, se é pessoa boa, se é... Sabe assim, essa... Então eu fico sem saber explicar. Eu sei que Deus... eu até sei que é por conta do pecado do mundo, só que eu explicar, eu já não... Se alguém chegar em você, por que Deus permite? Eu não falo, Deus, eu não sei, me ensina porque eu não sei. Sabe assim, gente boa que morre... Que fica doente, doença, sabe essas coisas assim? Eu sei que eu tenho a convicção de que Deus não é culpado de nada disso, mas como eu explico para uma pessoa que não entende? Você entendeu? Verdade, é uma boa reflexão. Eu fico... Tem que ter bastante argumento, né, para outra pessoa ser convencida, assim, né? Legal. A história de Jó, né? Dá uma boa base, né? Porque ele sofre muito e ele era um homem que era reto. Ele recebe elogios de Deus, né? Quando Deus ali ele interage com o diabo, né? Ele fala, você conhece meu servo Jó, né? Homem reto, justo, né? Então Jó não tinha pecado, assim. Então. E aí acontece tudo que aconteceu com ele. Ele fala, nossa, mas por quê, né? Por que Deus permitiu isso, né? Então aí dá para fazer várias pregações em cima disso, tipo mas assim, é uma dúvida legal. Pertinente. Uma dúvida bem, assim, que eu falo, Deus, eu não sei, se alguém me perguntar, eu não sei explicar, não sei, então não me faça perguntas difíceis, é mais ou menos isso. Legal, boa. E a gente está finalizando, mas eu queria te fazer umas últimas perguntas assim que eu acho muito válido, até para edificar quem está assistindo, às vezes quem está na igreja, quem está querendo ir e tal.
Como que é assim a sua rotina de oração? Você tem um hábito, assim, é todo dia o mesmo horário? Você ora mais de manhã, mais à noite? Ó, geralmente eu oro mais à noite antes de dormir. Mas assim, não tem um horário marcado, não. Fala, não, eu sou certinha lá, 7 horas da Você é manhã. mais Não, eu sou mais durante a noite. Até tentei de manhã, sabe, fazer devocional, igual tem muita gente que faz. Sim. Eu funciona. não me adaptei. Então, assim, à noite eu faço minha leitura da Bíblia, Legal. eu faço minha oração. Às vezes de madrugada eu levanto e oro também. É bem Acontece com assim. você também? Sim. Então, assim, às vezes nesse. E quando. E tem um dia na semana, que esse dia eu separo mesmo, que é o dia que eu vou preparar, por exemplo, a ministração do louvor. Então, esse dia, eu vou Vai se lá, preparar mais. Aí, geralmente, no domingo, eu nem gosto muito de sair no domingo. Porque esse dia eu separo pra meditar em cima das músicas que eu vou cantar. Legal. Tipo assim, eu vou cantar isso, mas tá isso na Bíblia, isso, eu vou você já faz as buscar conexões, isso. né? Entendeu? Então, geralmente, esse dia eu separo, mas, assim, não tem um horário fixo. Não tenho, já tentei ter. Não... Mas é diário, todo dia você ora. Sim, aí todo dia eu faço Legal. minhas orações. Importante, né? Às vezes, de vez em quando, eu pulo a Bíblia, assim, não é todo dia. Tem dia que eu tô mais assim, eu não leio. Não vou ler, eu fico meditando num versículo, às vezes, que eu li, mas não leio. Não leio assim. Tem dia que eu pulo. Mas oração é todo dia à noite, antes de dormir. A gente faz ali a nossa oração. A Luísa geralmente, nós não vamos orar? A gente ora Legal ali, mas isso. depois eu tenho a minha oração. E assim, durante o dia, eu sempre tenho meus momentos também. Às vezes eu tô Principalmente lá... com música, né? Principalmente quando eu tô ouvindo alguma música, Nada alguma mais é que tá coisa numa do oração, que... né? E aí eu já lembro de alguma coisa, já começo a orar. Tipo assim, lembro do meu irmão, eu já vou orar pela vida dele. Lembro. Então, durante o dia eu tenho esses que orar momentos todo também. momento, né? Legal. Falando com Deus. E o que eu ia te perguntar, na verdade eu nem ia te perguntar, é que você falou durante aí o nosso bate-papo e aconteceu hoje, né? Eu sempre tento buscar alguma palavra para deixar de presente pro meu convidado. Eu sempre finalizo, não sei se você já percebeu, antes de você ir embora, tal, pode te deixar uma palavra? E aí, na hora que eu estava escrevendo o roteiro, eu coloquei entre parênteses porque não vinha uma palavra para te falar. Sabe? Nossa, aí eu falei, Deus, mas preciso de uma palavra e tal. Aí durante a construção do roteiro, eu tirei Hebreus 10, 24 a 25. Falei, eu não vou colocar aqui no roteiro, vou deixar para uma outra vez. Aí eu falei, fica para uma outra vez. Mas era legal. Aí eu peguei e falei, Deus, eu preciso de uma palavra, né, para deixar para Lucila e tal. Como tem um tempinho, eu deixei só o parênteses aberto ali e fui fazer outra coisa. Aí peguei o celular, entrei lá no Instagram, aí apareceu um videozinho lá, não falou de Hebreus, Tá justamente vendo? o versículo que eu tava... Aí você falou isso, né? Às vezes você tá lá, você quer uma confirmação de Deus, aí você entra lá, o algoritmo não sabe o que você tá pensando. Aí de milhões, de centenas, de milhares de vídeos vem aquele que você tava pensando. Eu falei, nossa, era justamente o versículo que eu tirei, agora no vídeo tá aparecendo esse versículo. Vendo? Então, Lucila, eu vou te deixar como presente esse, tá? Que é na página 741, Hebreus 10, de 24 a 25. Não teve como deixar de fora, era pra entrar. Tá vendo? A gente é resistente, né? Resistente e tal. A gente não confia. É que, na verdade, acho que nem é uma falta de confiança, mas é que nem a questão do sonho. Eu confio que foi de Deus, mas eu quero ter a confirmação, sabe? Porque às vezes, eu não sei se isso é um problema, sabe? A gente precisa muita confirmação, se isso é falta de fé. Mas é que eu acho que ainda tá faltando alguma coisa, assim, pra falar, era isso. Às vezes o que você falou hoje pra mim, eu vou meditar depois, eu vou ver se faz sentido. A palavra então é em Hebreus 10, 24 a 25, tá assim, E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Forte, né? Não podia deixar de falar. Não podia deixar de falar. Então, assim, eu não sei o caminho que vai tomar a nossa igreja. Eu acho que a gente está prestes a entrar no avivamento. Tá bem. Eu creio nisso, eu tenho orado pela nossa igreja. E assim, a nossa igreja é isso, né? É o Rocha, você, eu, o Roberto. O que compõe a igreja são os membros, né? A gente tem que olhar para Cristo. Então, sei lá, eu espero que a gente possa superar as mágoas, às vezes algum rancor que um irmão tem com o outro, porque se tiver isso, não vai ter avivamento, né? Não rola, né? E aí na hora que a gente, né, ninguém é perfeito, né? A gente vai corrigindo isso, e aí eu tenho certeza que Deus vai derramar e vai derramar bonito pra gente fazer obras, pra gente ampliar ainda mais e atingir vidas, né? Porque tá cada vez mais difícil, né? Tá, aí assim, Deus tem usado a gente, né, na nossa limitação ali. E, igual você falou, se tirar esses detalhezinhos ali, é só Você não acha que às vezes o próprio obstáculo da nossa igreja é as próprias paredes, que a gente fica limitado só ao nosso mundinho ali? Exatamente. E aí quando vocês vão lá vamos lá fazer um culto na casa da senhorinha, vamos fazer um culto na casa de um irmão, isso é bom, né? Evangelizar mais. Eu sempre gostei culto disso. das mulheres. Eu sempre gostei, assim. Isso é importante, né? Sempre gostei, igual que nem o YouTube mesmo. Que nem eu falei, tem a minha limitação, mas eu acho que também é uma ferramenta de distribuir a palavra. Então, é encorajar também a usar mais, né? Isso. A gente tem que publicar coisas, né, sobre Deus. E o podcast, ele acabou realmente aflorando mais justamente porque eu vi um podcast do Augusto Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes, que são anciãos, né, caras das antigas, falando, tem que usar as redes sociais. Tá vendo? Né? E eu tinha meio que um bloqueio, falei, quer saber, eu tô fora de Instagram e tal. Mas aí, se o bem não estiver lá publicando coisas boas, o mal vai dominar. Então a gente, como irmãos, como cristãos, temos que usar nossas redes sociais, YouTube, Instagram, porque tá difícil, hein? Tem cada conteúdo ali que, meu Deus. Verdade, Léo. Tá bom? Lucila, obrigado, tá? Você quer deixar Léo. algum aviso, alguma coisa pro Rodrigo, pra Luísa, pra igreja? Eu amo eles. Eles vão assistir, amo né? eles, a minha família, minha mãe, né? Minha mãe que tudo começou ali, né? Com a minha mãe, com a minha avó, né? Elas que... Aí, tá eu vendo? lembro, Chegou. uma coisa que eu não comentei, mas eu lembro desde criança, minha mãe e minha avó orando. Em qualquer hora, elas sentavam, vamos orar, e tinha aquele... E às vezes ficava horas orando ali, e às vezes eu até dormia escutando elas orar. Então, tipo assim, é uma coisa que me inspirou também, a minha mãe, a minha avó ali, a buscar mais a Deus. E uma palavra que eu queria deixar, né, para mãe e pai, é isso, que seja o espelho. Não, a gente, às vezes, não precisa, a gente não precisa ir longe, né, mas só de você, igual a Luísa, a gente, ela quer que eu leia a Bíblia, ela quer que eu oro para ela, porque ela vê. Entendeu? Não sou a perfeita, não, mas seja inspiração pro seu filho, né? Pra quem estiver perto. Tenho muitos defeitos, mas o que eu oro para isso, para que ela conheça a Cristo através de mim. Eu falo para Deus, me ensina a ensinar ela. Entendeu? Então isso, deixar pros pais aí é ser constante. Perfeito, Senhor. Concordo plenamente. Obrigado, viu? Espero que a gente grave mais vezes, tenha mais testemunhos, mais sonhos. Tem mais, tem muitos. E hoje foi difícil pra gente começar aqui, né? O equipamento tava deixando na mão, mas a gente não desistiu, eu né? sei que alguém vai Tenho certeza pra que alguém vai assistir, servir. vai ser edificado. Né? Tá bom? Obrigada, Valeu. Léo. Obrigado, viu? Até a próxima. Até. Valeu.